Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um estudo do canal Mais da Bíblia. Aqui é onde você aprende a palavra de Deus. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre descobrindo as palavras-chave na Bíblia. Esse estudo é extremamente importante para descobrirmos a ideia principal que o autor quis transmitir à sua audiência. Não sei se você está percebendo, mas nós estamos falando muito sobre o texto, sobre as palavras, sobre figuras de linguagem. Esses primeiros estudos são introdutórios para nós irmos para estudos mais profundos da Bíblia. Eu quero que você compreenda, por meio desses estudos que nós estamos fazendo aqui, que a importância que existe no texto bíblico. O texto bíblico é extremamente importante para nós descobrirmos o que o autor original, inspirado por Deus, quis transmitir à sua primeira audiência dentro daquele contexto. Nós falamos aqui no último estudo sobre o contexto, falamos sobre fazer perguntas para o texto, que isso é muito importante para nós descobrirmos o que o autor original quis transmitir. As perguntas foram o que, quem, quando, por quê. Essas perguntas são norteadoras para a compreensão do texto bíblico. Hoje nós vamos falar especificamente sobre as palavras-chave. As palavras-chave, se você consegue descobrir no texto, você consegue então identificar a ideia principal ou a ideia primária do autor. Eu não sei se você sabe, mas existe a ideia principal de qualquer texto e a ideia secundária. Ideia primária e ideia secundária. A ideia primária, possivelmente, está ali o tema do assunto que o autor quis transmitir. Por isso que é muito importante eu e você ficarmos atentos. Como descobrir a ideia central e, por fim, o tema que o autor está tratando. Falando sobre isso, amigos, eu gostaria de tratar com vocês sobre essa questão do texto primário, da ideia primária. A ideia primária é o assunto que está ali normalmente no início de qualquer texto. Eu não sei quantos de vocês já fizeram redação, e a redação, normalmente, quando você escreve uma redação, você já mostra ali para o seu leitor qual é o assunto que você vai tratar. Uma boa redação, ela deve mostrar logo de início qual é o tema principal que você vai transmitir à pessoa que está lendo. Por isso, é importante você destacar. Você, uma pessoa que escreve bem uma redação, ela deve já apresentar de início qual é o tema que ela está tratando. Por isso que é a ideia principal. Então existe a ideia principal e a ideia secundária. Quando eu falo principal e secundária, não é que a secundária não é importante. Sim, ela é, para nós entendermos o texto como um todo. Só que a ideia secundária, ela é o complemento da ideia principal. Até aqui tudo bem? Então assim, as palavras-chave são expressões importantes do texto. Descobrindo-as, o texto pode ser dissecado facilmente. Então, toda pessoa que escreve, somente um bom escritor, ele vai colocar ali a ideia central, que é o tema que ele está tratando. E para isso, se nós descobrirmos as palavras-chave que existem no texto, vai ficar mais fácil de nós descobrir a ideia central e, consequentemente, o tema que ali o escritor está tratando, tá certo? Isso é extremamente relevante para a nossa compreensão. Agora, uma pergunta interessante. O que pode descobrir com as palavras-chave no texto? O que nós podemos descobrir? O propósito do autor,
o tema pode ser captado facilmente, a clareza e o sentido, e resume as principais informações. Então perceba a importância das palavras-chave em qualquer texto, e nós tratando aqui de Bíblia, nós estamos falando no texto bíblico. Então nós temos que estar atentos às repetições das palavras no texto. Isso é extremamente importante. Se as palavras estão se repetindo copiosamente no texto, o autor quer transmitir alguma coisa para a gente. Alguma informação ele quer nos transmitir. E por isso nós temos que nos atentar. Normalmente você pega aí a sua Bíblia, você pega ali um marca-texto, vai anotando, vai marcando as palavras que estão se repetindo. Ou você pode pegar uma folha de caderno e anotar ali. Quantas vezes essa palavra está se repetindo dentro de uma perícope? Ou seja, de um texto ou de um trecho da Bíblia Sagrada. Então por isso você tem que estar atento. Vamos analisar um texto? Vamos pegar aí 1 Coríntios, que é o primeiro texto da nossa análise aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1 até o verso 4, depois o verso 8 e o verso 13, tá? Vamos fazer esse exercício aqui juntos. Para nós descobrirmos o que Paulo estava tratando aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, tá ok? Vamos lá. Eu não sei que tradução você está lendo, mas fique tranquilo, existem sinônimos, as palavras têm sinônimos, tá ok? Eu estou usando aqui a revista atualizada, de repente você pode estar com a revista corrigida, uma internacional, uma linguagem de hoje, a frase pode mudar um pouco aqui a oração, tá? Mas diz assim o verso 1 do capítulo 13 de 1 Coríntios. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, vírgula. Perceba que tem uma vírgula aqui, pelo menos na minha tradução. Esta primeira oração, porque tem um verbo falar aqui, é uma oração subordinada adverbial de concessão. O que significa isso? As orações subordinadas, a questão subordinada, o termo subordinado significa que ela precisa de algo, algum complemento. Então esta oração aqui de início, ela não é a oração principal aqui do capítulo 13 que nós estamos estudando. Não é a oração principal. Normalmente as orações subordinada, adverbial de concessão, ela é uma oração que contrasta com a oração principal, ou ela limita. Porque aqui não está afirmando, não é afirmativa. Não está falando que, Paulo aqui não está falando que ele fala as línguas, ou seja, olha aqui está no plural, as línguas dos homens, ou seja, os idiomas dos homens. Paulo não está falando que ele fala todos os idiomas dos homens, não. E nem está falando que ele fala a língua dos anjos. Tanto que é que Paulo nem sabe que língua é do anjo. Os anjos, quando vieram aqui à Terra, eles falaram as línguas dos homens, e não a língua celestial. Então aqui é uma hipótese, é hipotético, tá? Depois ele fala, depois da vírgula ele fala, se não tiver amor. Olha, agora vem uma oração subordinada, condicional. Se não tiver amor. Ele não está falando que ele tem amor, ele está falando se não tiver amor. Aí fala, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Logo de início aqui, no verso 1, eu consigo captar a ideia central. A ideia central está falando sobre o amor. Depois você pode ver aqui todo o capítulo 13, que vai do verso 1 ao verso 13, você vai perceber que a palavra amor vai se repetir muitas vezes. Paulo aqui está tratando do amor. Então, a palavra-chave que mais aparece no capítulo 13 é a palavra amor. Porque as outras aqui, ainda fala, ainda que, no verso 1, depois o verso 2 fala ainda que, verso 3, ainda que. Perceba que repete-se várias vezes esta expressão, esta conjunção subordinativa. Mas o texto aqui, do capítulo 13, está falando sobre o amor. Tanto que no verso 13 ele vai finalizar. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, Paulo está falando aqui, não adianta você ter dom de profetizar,
falar todas as línguas, em uma hipótese, falar a língua do anjo, você distribuir os bens aos pobres. Se você não tiver amor, de nada adianta. É isso que Paulo está tratando no capítulo 13 de 1 Coríntios, tá certo? Então descobrimos aqui a palavra, por meio da palavra-chave, descobrimos a ideia central de Paulo aos Coríntios. Até aqui tudo bem? Ok. Nós vamos agora para mais um texto, vamos analisar mais um texto bíblico. O próximo texto está lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 28, no Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 28. Vamos ver aqui o que Moisés, que é o autor de Deuteronômio, está tratando aqui neste capítulo. Eu não vou ler aqui todos os versos, tá ok? Tudo bem, então Moisés aqui, ele está no capítulo 28 de Deuteronômio, do verso 1 ao verso 14, vai se repetir muito a palavra bendito, bênção. Depois do verso 15 ao verso 68, vai repetir muito a palavra maldições e maldito. O que Moisés está tratando aqui no capítulo 28 de Deuteronômio? Ele está tratando aqui sobre a questão das bênçãos por meio da obediência e das maldições por meio da desobediência. Então é isso que ele está tratando aqui no Deuteronômio capítulo 28. Existem duas perícopes aí, dois trechos do verso 1, repetindo, do verso 1 ao verso 14, e depois do verso 15 ao verso 68. Então, se você obedece a Deus, você vai receber bênçãos. Se você desobedece a Deus, você vai receber o quê? Maldições. Então, para nós recebermos de Deus as suas bênçãos, nós devemos obedecer a sua palavra. E se nós quisermos viver do nosso jeito, ao nosso bel prazer, obviamente nós vamos colher os frutos das nossas escolhas. Então é disso de que Moisés está tratando aqui em Deuteronômio capítulo 28. Repetindo, as palavras-chave estão se repetindo do verso 1 ao verso 14. Bênção e bendito. Depois do verso 15 ao verso 68, maldições e maldito. Então, se eu obedeço a Deus, eu recebo bênçãos. Se eu desobedeço, por as minhas próprias escolhas, eu vou receber as maldições. Porque não existe bênção sem obedecer a palavra de Deus. Isso não existe, ok? Então é isso que Moisés está tratando aqui em Deuteronômio capítulo 28. Tá ficando fácil aqui todos descobrir aqui as palavras-chave? Ok, vamos avançar. Vamos agora para um outro livro que está no Novo Testamento e está em João, o Evangelho de João, no capítulo 15, tá? O Evangelho de João, no capítulo 15. Vamos ver mais um texto bíblico e vamos descobrir o que Jesus e João, que escreveu este evangelho, está tratando aqui no capítulo 15 de João, ok? Você abriu a sua Bíblia aí, João capítulo 15, nós vamos ver aí, vamos ler o verso 1. Vamos ver o verso 1. O verso 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Perceba aqui que é um sermão, né? Aqui Jesus está falando com os seus discípulos, e aqui é um sermão metafórico, assim como lá em João capítulo 6, quando ele fala que ele é o pão da vida. Jesus literalmente não é o pão. Jesus aqui está tratando de um sermão metafórico, tá ok? Ele está falando ali para os seus discípulos, que é a sua audiência, mas também ele fala para a sua igreja de uma maneira geral. Então, aqui é uma metáfora que Jesus está usando. Ele fala, eu sou a videira e meu pai é agricultor. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se o ramo, depois você pode ler todo o capítulo 15, no verso 2 ele vai falar sobre o ramo, se o ramo permanecer na videira, vai dar fruto. O que significa isso? Ele está dizendo que se o cristão permanecer em Cristo, e como a gente permanece em Cristo? Estudando a Bíblia, em oração, em testemunho pessoal, é desta forma que nós permanecemos em Cristo. E se nós permanecemos nele, nós vamos dar fruto. E quais são os frutos? Se você for para Gálatas, no capítulo 5, verso 22 e 23, lá diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. É a personalidade da pessoa, é o caráter da pessoa. Se nós estivermos em Cristo,
obviamente que o nosso caráter será o quê? Transformado. Então, Jesus está falando sobre permanência. E a palavra permanecer, em suas variadas conjunções, vai aparecer 12 vezes no capítulo 15 de João. Então, 12 vezes vai aparecer a palavra permanecer em conjugações, como eu acabei de mencionar. Permanecei, permanecerei, permanecerdes e assim por diante. Então, essa palavra está se repetindo muito aqui no capítulo 15. Ou seja, Jesus quer que nós permaneçamos nele. Então, Jesus ali quer, nesse sermão metafórico, ele quer que nós permaneçamos nele. E se nós permanecemos nele, nós vamos dar fruto, como eu acabei de mencionar. Entende? Então Jesus quer que nós cresçamos nele. E para isso nós precisamos permanecer. E como a gente permanece? Como eu acabei de mencionar, estudando a Bíblia, orando e testemunhando do seu amor. Ok? Então, espero que esse estudo tenha sido proveitoso para você e que você possa continuar conosco aqui. Se você não é inscrito no canal, vai lá, aperte aí, ó, o botãozinho aí, inscrever-se. Aí você vai estar inscrito no canal, ative ali o sininho de notificações, porque toda vez que nós enviarmos ou postarmos um vídeo, você vai ser notificado. E aí você vai estar nos acompanhando para o crescimento acadêmico, espiritual e o conhecimento da palavra de Deus, tá ok? Então compartilhe o link, mais uma vez, repito, dê um like, escreva ali algum comentário para que a gente possa participar e crescer mais da palavra de Deus, ok? Deus abençoe você, espero que esse estudo tenha sido proveitoso e que você possa crescer cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe você e até mais. Tchau, tchau.